Olá pessoal, tudo bem? Professora Mayara de Matemática. Vamos aqui para mais uma aula sobre propriedades dos determinantes. Então, o que nós vamos ver nessa aula, pessoal? Essas propriedades, elas nos ajudam a antecipar o valor de um determinante e também regras que nós vamos ver que facilitam o cálculo desse determinante. Também, como eu tinha dito, quando a gente falou de matriz inversa, a gente vai ver uma outra forma de determinar a inversa de uma matriz, que é utilizando o determinante também. Então, primeiro vamos falar sobre a matriz transposta. Sendo A uma matriz quadrada de ordem n e a sua transposta de A, tem-se que o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse determinante, uma matriz de ordem 2, né? A gente calcula o determinante, multiplica primeiro a diagonal principal, 15, aqui a diagonal secundária, 2, e faz 15 menos 2, 13. Agora, olha o que acontece se a gente fizer, então, a transposta. Então, a gente troca linha com coluna. Vai ficar 5, 1, 2, 3. O determinante, 15. Aqui, 2, 15 menos 2, 13, tá certo? Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Agora, sobre a matriz triangular. O determinante de uma matriz triangular, ele é o produto dos elementos da sua diagonal principal. Então, aqui, olha esse exemplo. Acima da diagonal principal, eu tenho esse triângulo de zeros, então essa matriz é uma matriz triangular. Para calcular o determinante, a gente não precisa usar a regra de Sarri, então. É só perceber que, como se trata de uma matriz triangular, o determinante dessa matriz vai ser igual ao produto dos seus elementos da diagonal principal. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 menos 6 vezes 8 menos 48. A próxima propriedade é da fila nula. Então, se a gente tem uma matriz que tem uma fila, quando a gente fala fila, entende linha ou coluna, que for toda de zeros. Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, onde a última linha é toda de zeros. Qual que vai ser o determinante dessa matriz? Vai ser zero. Vamos ver? Vamos utilizar a regra de Sarri aqui, ó, para tirar a prova real. Então, a gente multiplica primeiro os elementos que estão no sentido da diagonal principal. Vai dar 0, 0, 0. E agora os que estão no sentido da diagonal secundária. 0, 0 e 0. Então, como a gente tinha visto, né? Esse determinante é igual a 0. A próxima propriedade é da multiplicação de uma fila por uma constante. Então, novamente, quando a gente diz fila, é linha ou coluna. Então, se a gente tiver uma fila qualquer de uma matriz quadrada de ordem n e ela for multiplicada por um número k, o determinante dessa nova matriz vai ser igual ao determinante da matriz original vezes esse k, essa constante, esse número que foi multiplicado pela fila. Então, vamos observar aqui, ó. Peguei uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 2, e a gente vai fazer o determinante dessa matriz. Multiplico diagonal principal, menos 2, diagonal secundária, 3. Aí eu faço diagonal principal menos diagonal secundária, menos 5. Nessa matriz a linha, perceba que a segunda linha dessa matriz é a segunda linha da matriz A multiplicada por 2. Então, a gente multiplicou essa linha por 2. O que vai acontecer com esse determinante? De acordo com a propriedade, ele vai ficar multiplicado por esse 2. Então, vamos ver, ó. Vamos calcular o determinante dessa nova matriz. Multiplico a diagonal principal, menos 4. Diagonal secundária,
6. E agora faz menos 4, menos 6, que dá menos 10. Então, como a gente viu, o determinante dessa matriz, a linha que tinha sido multiplicada, uma fila dela, por esse número 2, ficou 2 vezes o determinante da matriz A, ok? Então, se a gente multiplicar uma fila, uma linha ou uma coluna da matriz, o seu determinante vai ficar multiplicado por esse valor. Agora, as observações acerca dessa propriedade. Primeira observação, que para multiplicar um número por uma matriz, a gente multiplica todos os elementos daquela matriz pelo número. Então, nessa propriedade que a gente viu, nós não estávamos multiplicando toda a matriz, né? A gente multiplicou uma fila. Ali no nosso exemplo, a gente multiplicou uma linha por esse número, né? Quando a gente quer multiplicar o determinante da matriz por um número, quem fica multiplicado por esse número é apenas uma fila da matriz, tá certo? Então, não fazer essa confusão aí. Por quê? Porque quando eu multiplico a matriz A de ordem n por esse número k, como que fica o determinante? Então, se eu multiplicar, olha a diferença, multiplicar toda a matriz por esse número k. Esse k, ele vai sair aqui, ó, elevado à ordem da matriz. Vamos ver? Se eu pegar uma matriz aqui, ó, por exemplo, AB, CD, ela tem um determinante. Se eu multiplicar essa matriz toda por K, o que vai acontecer? Quando eu multiplico uma fila, eu vou ter esse determinante multiplicado por essa constante. Então, nesse caso aqui, ó, esse determinante, ele vai ficar, pelo produto da primeira linha por K, ele vai ficar K vezes o determinante da matriz. Mas como eu multipliquei a segunda linha também por K, então vai ficar de novo multiplicado por K esse determinante. Então, aqui eu vou ter K ao quadrado vezes o determinante da matriz. E aí, ó, olha o expoente do K. É igual à ordem da nossa matriz, ok? Então, se você multiplicar a matriz inteira por uma constante, esse número, ele vai elevar a ordem da matriz e vai multiplicar o determinante da matriz original, tá certo? Propriedade da troca das filas paralelas, propriedade muito importante. Se eu tiver uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, se eu trocar a posição de duas filas, troco duas linhas ou troco duas colunas, o que acontece com esse determinante? Então, o determinante dessa nova matriz, após a troca dessas filas, vai ser igual a menos o determinante da matriz original. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Peguei uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 2, eu vou calcular o determinante dela. Menos 2, menos 1, 5 e 3. Calculando o determinante, menos 6. Multiplico aqui a diagonal secundária, menos 5. E agora faço menos 6 menos o menos 5. E vai dar menos 1. Vamos trocar, então, a primeira linha com a segunda linha. Então, vou fazer a troca dessas duas filas. Ó, vai ficar 5, 3, menos 2 e menos 1. E agora eu vou calcular esse determinante. Multiplico diagonal principal, menos 5. Diagonal secundária aqui, menos 6. Diagonal principal, menos 5, menos a diagonal secundária, menos 6, vai ficar 1. O que aconteceu, então? O determinante ficou com o sinal trocado, ok? Propriedade das filas paralelas iguais ou proporcionais. Então, nesse caso, a gente consegue antecipar o determinante, descobrir qual é o determinante, só observando. Se eu tiver duas filas que são paralelas ali, né? Então, duas linhas ou duas colunas que são iguais ou que são proporcionais, multiplicado
uma é o dobro da outra, o triplo ou a metade. Então, se eu tiver essa condição, o determinante da matriz vai ser nulo, vai ser igual a zero. Olha o exemplo. Então, eu tenho a matriz de ordem 3 aqui, matriz quadrada de ordem 3, e eu quero que você perceba o seguinte: a terceira linha e a primeira linha, se eu pegar a primeira linha e fizer vezes 2, eu vou obter a terceira linha. Então, significa que o determinante dessa matriz aqui, ele é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho uma fila que é proporcional à outra. Ele foi multiplicado, toda a primeira fila, a primeira linha foi multiplicada por 2 e ficou igual à terceira linha. Então, eu tenho certeza que esse determinante é igual a zero, eu não preciso nem calcular. Teorema de Binet. Se A e B são matrizes quadradas de ordem n, então o determinante do produto dessas duas matrizes é igual ao determinante da primeira vezes o determinante da segunda. Então, tendo em vista que quando a gente faz produto de matrizes, né, é um pouquinho trabalhoso, então se você precisar calcular apenas o determinante dessas matrizes, você não precisa multiplicar a matriz para depois calcular o determinante. Basta fazer o determinante de uma, o determinante da outra e depois multiplicar esses valores. Olha lá, eu tenho a matriz A e a matriz B. Se eu quiser calcular o determinante da matriz AB, da matriz A vezes B, então basta eu calcular o determinante de A calcular o determinante de B e depois multiplicar esses resultados. Então, vamos lá, ó. Aqui vai dar 3, 2 vezes 0, 0. Eu faço 3 menos 0 igual a 3. Multiplico diagonal principal, 15. Diagonal secundária, menos 8. 15 menos 8, 23. Agora, o determinante, então, da matriz produto é o produto dos determinantes. Então, vai ser 3 vezes 23 e vai dar 69, ok? A propriedade agora, a gente vai falar de uma próxima propriedade, mas antes eu preciso de uma outra definição, que é a definição de combinação linear de filas paralelas. O que é essa combinação linear? Então, a gente chama de combinação linear de duas ou mais filas paralelas, então duas linhas, duas colunas, a soma de quaisquer múltiplas dessas filas. Então, se eu pegar uma fila e multiplicar por 2, aí eu pego a fila paralela e multiplico por 3, e somar esses resultados, eu vou obter uma combinação linear dessas duas filas, ok? Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa matriz quadrada de ordem 3. Se eu fizer a primeira vezes 2, e eu fizer a segunda vezes menos 1 e somar, eu vou obter uma combinação linear dessas duas linhas. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou multiplicar a primeira linha por 2 e vou somar com a segunda linha vezes menos 1. Então, quando eu faço aqui, ó, vai ficar 0, 6 e 10, mais menos 1 vezes menos 1, 1, menos 4 e menos 1. Ao somar, eu tenho 1, 2 e 9. Então, isso aqui é uma combinação linear da primeira e da segunda linhas, ok? E o que a gente vai fazer com essa combinação linear? Vamos lá para o teorema da combinação linear. Então, se eu tiver uma matriz quadrada de ordem n, que tem uma linha ou uma coluna
que é combinação linear de outras linhas ou de outras colunas, então o determinante dessa matriz vai ser nulo. Então, a mesma coisa, antes de fazer o determinante, eu consigo determinar esse resultado, né? Então, eu consigo saber que aquele determinante é nulo, percebendo se eu conseguir enxergar que tem ali uma combinação linear. Então, olha o exemplo. Então, eu tenho aqui um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Perceba que essa terceira coluna, ela é igual à primeira coluna vezes 1, mais a segunda coluna vezes 1. Então, essa terceira coluna, ela é uma combinação linear dessas duas primeiras colunas. Então, por ter essa combinação linear nessa fila, eu sei que esse determinante é igual a zero, ok? Então, isso é uma propriedade, um teorema que nos ajuda também a antecipar o valor do determinante. Agora, vamos para o teorema de Jacobi. Adicionando-se a uma fila de uma matriz A de ordem n, uma outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante, a gente obtém uma outra matriz cujo determinante é igual ao da anterior. Esse teorema aqui é muito importante e a gente pode utilizar para quê? A gente viu a propriedade da matriz triangular, não é? Então, significa que eu posso colocar zeros numa matriz para calcular esse determinante, porque o determinante não vai se alterar. Então, eu posso efetuar multiplicações de linhas e somar com outras linhas para poder fazer aparecer zeros ou aparecerem outros números, diminuir os valores dos números de uma matriz, por exemplo, para a gente calcular esse determinante. Então, aqui, ó, nesse determinante, eu vou transformar essa matriz numa matriz triangular. Quer ver? Então, de acordo com o teorema de Jacobi, eu vou pegar a primeira linha e eu vou multiplicá-la por menos 3. A gente faz a multiplicação e aí eu vou somar com a segunda linha e vou substituir essa segunda linha pelo valor dessa soma, ok? Então, vai ficar assim, ó. A primeira não vai mudar e eu vou multiplicar e somar. Então, eu vou fazer, ó, menos 3 vezes 1, menos 3. Somando com o 3, 0. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Mais o menos 1, menos 7. Menos 3 vezes 5, menos 15. Mais 7, menos 8. Agora, lá na última coluna, na última linha, desculpa, na última fila, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa primeira linha de novo e eu vou multiplicá-la por menos 2. E aí, vou somar com essa terceira linha e vou substituir essa terceira linha por esse valor, ok? Então, eu vou multiplicar agora por menos 2 e vou substituir aqui, ó. Então, eu somo, ó, multiplico e somo. 1 vezes menos 2 é menos 2. Mais 2, 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 4, 0. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 6, menos 16. E aí, o teorema de Jacobi diz que o determinante dessas duas matrizes é igual. Como essa matriz ficou uma matriz triangular, eu não preciso utilizar a regra de Sarry para calcular. É só multiplicar a diagonal principal. Então, menos 7 vezes menos 16 vai dar mais, vamos fazer essa continha aqui, ó, 16 vezes 7. 6 vezes 7 dá 42 e 7 mais 4, 11. Então, o determinante dessas duas matrizes é o mesmo e ele é igual a 112, tá certo? Agora, a regra de que, ó, essa regra é para facilitar também o cálculo de determinantes, principalmente de matrizes quadradas, né, de ordem 3 ou mais, mas ela vale para matrizes quadradas de ordem n maior ou igual a 2.
Então, o que a gente precisa? O A11 igual a 1. Então, tendo essa matriz com o A11, aquele primeiro elemento, igual a 1, a gente consegue reduzir, a gente consegue abaixar a ordem desse determinante em uma unidade sem alterar esse determinante. Então, se eu tiver que calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, por exemplo, através da regra de Kio, eu consigo abaixar essa ordem e aí, então, calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Como que a gente faz isso? Então, primeiro, a gente vai suprimir a primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Aí, de cada elemento que restou, a gente vai subtrair o produto dos extremos que estão ali, ó, na mesma linha, tá certo? Na mesma coluna e na mesma linha daquele elemento. Com as diferenças obtidas, a gente vai construir uma matriz de ordem n-1 que tem o mesmo determinante da matriz A. Então, vamos fazer um exemplo, vai clarear para você. Olha essa matriz aqui, ó. Então, eu quero calcular o determinante dessa matriz de ordem quadrada, ela é quadrada de ordem 3, e eu tenho o A11 igual a 1. Para utilizar a regra de Kio, o que a gente faz? A gente vai suprimir, então, a gente vai separar aqui, ó, a primeira linha e a primeira coluna. Agora, nós vamos construir uma nova matriz que tem o mesmo determinante da original e eu vou pegar cada elemento e eu vou subtrair o produto desses que estão na mesma linha e na mesma coluna. Então, eu vou fazer, ó, 5 menos 2 vezes 2. Agora eu vou pegar o 1, que está aqui do lado, e eu vou subtrair o produto desse que está em cima na mesma coluna e o 2 que está na mesma linha, ó. Então, 2 vezes 3. Agora embaixo, eu vou pegar o elemento 1 e vou subtrair o produto do elemento que está na mesma coluna, lá em cima, e da mesma linha. Então, eu vou fazer 2 vezes menos 3. Por fim, o elemento 2 menos o produto do 3 vezes o menos 3. Então, o que a gente fez? Ó, a gente baixou a ordem desse determinante em uma unidade. A gente ficou com um determinante agora de ordem 2, que é muito mais fácil de calcular, né? 2 vezes 2 dá 4. E 5 menos 4, 1. 2 vezes 3, 6. 1 menos 6, menos 5. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Só que aí eu tenho um menos aqui na frente e vai ficar mais. Vai dar 7. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. 2 mais 9, 11. Calcular o determinante dessa matriz quadrada de ordem 2 é só multiplicar a diagonal principal, 11, e multiplicar a diagonal secundária, menos 35. E aí, faz diagonal principal menos diagonal secundária. 11 mais 35, que dá 46. Então, o determinante dessa matriz quadrada de ordem 2 é o mesmo determinante daquela matriz de ordem 3. Essa regra de Kio, ela ajuda principalmente quando a gente tem o determinante de uma matriz quadrada de ordem 4 ou mais, que a gente consegue ir abaixando essa ordem. Então, se eu não tiver muitos zeros ali naquela matriz, utilizar o teorema de Laplace que a gente viu na última aula, quando falamos de determinante, não é tão fácil assim. Mas e se eu não tiver esse elemento 1? A gente consegue fazer ele aparecer, né? A gente pode ir trocando as filas, lembra? Utilizando a propriedade. Então, quando eu faço a troca de uma fila, o determinante fica com o sinal trocado. Eu posso usar também o teorema de Jacobi, que a gente viu que é substituindo, né, uma linha pelo multiplica uma fila, soma com a outra, eu consigo fazer aparecer um e aí utilizar a regra de Kio também, ok? Agora vamos para mais uma fórmula do cálculo de matriz inversa. Se A é uma matriz quadrada de ordem n
e essa matriz ela tem determinante diferente de zero, isso daqui é a condição para que uma matriz seja invertível, tá certo? Então, se o determinante dessa matriz for zero, ela não admite inversa. A inversa dessa matriz A vai ser 1 sobre o determinante da matriz A vezes a matriz adjunta. Quem que é essa matriz adjunta? A matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores da matriz A. Então, lembrando, a gente viu o cofator na última aula, calculo o cofator de cada elemento, eu vou montar uma matriz com esses cofatores e aí eu vou fazer a transposta dessa matriz. Essa matriz é chamada de matriz adjunta. Então, vamos ver um exemplo, como que a gente faz para calcular, então, utilizando essa regrinha. Porque até então, a gente tinha visto que para determinar a matriz inversa, a gente fazia o produto da matriz vezes a matriz inversa, né, que dava a matriz identidade. E aí, a gente tinha que fazer uma matriz genérica, caía num sistema. Se for um sistema de ordem 3, 4, aí já fica um pouquinho mais complicado de resolver, então a gente pode utilizar essa regrinha aqui dos cofatores. Então, eu quero determinar a inversa dessa matriz. Primeira coisa, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Vou pegar a matriz e vou calcular o seu determinante. Eu posso usar a regra de Sarri, mas eu também posso usar a regra de Quió. Tá vendo que o primeiro elemento, o A1, é igual a 1? Então, a gente vai separar aqui, ó, fazer um coloridinho. Separo a primeira linha e a primeira coluna. E aí, eu faço cada elemento menos o produto daqueles que estão na mesma linha e mesma coluna ali na margem, tá certo? Então, vai ficar 1 menos 0 vezes 2. 3 menos 2 vezes 2. 1 menos 0 vezes 3. E 0 menos 2 vezes 3. Então, ficou 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 3 menos 4, menos 1. E 0 menos 6, que dá menos 6. Calculando esse determinante, menos 6, menos 1, faço produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos 6 mais 1, menos 5. Tá, calculei o determinante agora. Eu vou determinar a matriz dos cofatores da matriz A. Quem que vai ser essa matriz? Então, quem é a matriz C? Eu vou chamar de matriz dos cofatores da matriz original. Então, eu tenho o cofator do elemento 1, 1, o cofator do elemento 1, 2, o cofator do elemento 1, 3, do 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. A matriz adjunta, ela é a transposta desses cofatores. Então, vai ficar cofator C1, o C12, C13. Troco linha com coluna. Então, a segunda coluna vira a segunda linha. Aliás, a segunda linha, a segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Agora, a gente tem que calcular cada um desses cofatores. Então, quem é o cofator do elemento 1, 1? Como que a gente faz? Lembra a formulinha? Menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz, sem a primeira linha e sem a primeira coluna. Então, vamos eliminar. Eu quero o cofator desse elemento. Então, eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Sobrou 1, 1, 3, 0. Calculando, então, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1.
vezes o determinante dessa matriz, 0 e 3. Faz diagonal principal menos diagonal secundária. 0 menos 3, que vai dar menos 3. Calculando agora o cofator do elemento 1, 2. Lembra da formulinha? Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, sem a primeira linha e sem a segunda coluna. Vamos apagar aqui, ó. Agora a gente vai tirar a primeira linha e a segunda coluna. Sobrou 2, 3, 3 e 0. Menos 1 elevado ao cubo fica menos 1, vezes determinante dessa matriz. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Faz diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 9 dá 9. Vamos calcular agora o cofator do elemento 1, 3. Vou passar lá para a próxima página. Cofator do elemento 1, 3. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, sem a primeira linha e sem a terceira coluna. Volto aqui. Vou retirar primeira linha e terceira coluna. Sobrou 2, 1, 3, 1. Vamos copiar lá, ó. 2, 1, 3, 1. Calculo o cofator. Menos 1, 3 mais 1 vai dar 4. Menos 1 elevado à quarta potência fica 1. Lembra que quando o expoente é positivo, aliás, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Calculando o determinante, 2 menos 3. 2 menos 3, menos 1. Vezes 1, menos 1. O cofator do elemento, 2, 1 agora. Então, eu vou começar lá na segunda linha. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, sem a segunda linha e sem a primeira coluna. Volta lá. Vou eliminar segunda linha, primeira coluna. Ficou 0, 1, 2, 0. Dois mais 1 dá 3, menos 1 elevado ao cubo, fica menos 1. Vezes o determinante dessa matriz aqui. Multiplico 0 menos 2. Lembrando que é sempre diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Então, vai ficar menos menos 2, vai dar mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. O cofator do elemento 2, 2. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, sem a segunda linha e sem a segunda coluna. Volta lá. Vamos eliminar segunda linha e segunda coluna. Quem que sobrou? 1, 3, 2 e 0. Copia lá na próxima página. 1, 3, 2 e 0. 2 mais 2, 4. Menos 1 elevado à quarta potência, vai dar 1. Multiplico 1 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Diagonal principal menos diagonal secundária. 1 vezes menos 6, menos 6. Cofator do elemento 2, 3. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz sem a segunda linha e sem a terceira coluna. Volta lá. Tira segunda linha, terceira coluna. Sobrou 1, 3, 0, 1.
2 mais 3 dá 5, menos 1 elevado à quinta potência, menos 1. O determinante da matriz, diagonal principal, 1. O produto da diagonal secundária, 0. 1 menos 0 dá 1. Vezes menos 1, ficou menos 1. Agora vamos para a terceira linha. O cofator do elemento 3, 1. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, sem a terceira linha e sem a primeira coluna. Vamos retirar agora terceira linha, primeira coluna. Ficou 0, 1, 2, 3. Três mais 1 dá 4, menos 1 elevado à quarta potência, fica 1. Multiplico diagonal principal, multiplico a diagonal secundária e faço 0 menos 2, que dá menos 2. Cofator do elemento 3, 2. Está acabando. Menos 1 elevado a 3 mais 2. Vou tirar terceira linha, segunda coluna. Tiro a terceira linha, tiro a segunda coluna. Sobrou 1, 2, 2, 3. Três mais 2 dá 5, menos 1 elevado à quinta potência, fica menos 1. Expoente ímpar, resultado mantém o sinal da base. 3 e aqui 4. Faço diagonal principal menos diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 1, 1. E o último cofator, menos 1 elevado a i mais j. Multiplico pelo determinante da matriz, sem a terceira linha e sem a terceira coluna. Vou apagar aqui, vou tirar terceira linha, terceira coluna, sobrou 1, 2, 0, 1. Calculo o determinante. 1 e 0. Faz menos 1 elevado à sexta, 1 vezes 1 menos 0, que vai dar 1. Pronto, calculou todos os cofatores. Quem é a matriz inversa? 1 sobre o determinante da matriz A, que a gente já tinha calculado, vamos voltar lá, ó, menos 5. Vezes a matriz adjunta. Quem é a matriz adjunta nesse caso? Vamos voltar lá? A matriz adjunta, ela é a transposta dos cofatores. Então, aqui, o que era linha, vira coluna, né? Então, vai ficar o C11, C12, C13. Vamos preenchendo aqui, ó. Opa! C1, quem que é o C1? Menos 3. Quem é o C12, que vai ser o elemento que está abaixo do menos 3? O 9. Quem é o C13? Ó, então eu estou fazendo assim, tá certo? O C13 é o menos 1. O C21, que é menos 2, vai aparecer aqui. O menos 6. O menos 1. É trocado linha com coluna, tá certo? Aqui, o C23 menos 1. Opa, que eu repeti, né? Peraí. Aqui não é menos 1, não. O menos 1 é o C23. O próximo, C31, é o menos 2. Do lado, menos 2. O C32 é 1. E o C33, que é 1. Pronto. Faz a multiplicação. Lembrando que quando a gente multiplica um número natural por uma matriz, a gente vai multiplicar todos esses elementos, né? Então, a matriz inversa vai ser
Menos 3/5 vezes menos 1, mais 3/5. Menos 2 vezes menos 1/5, 2/5. Menos 2 vezes menos 1/5, 2/5. Menos 9/5, 6/5. Menos 1/5, 1/5, 1/5 e menos 1/5. Ok? Então, essa é a matriz inversa. Então, para calcular a matriz inversa, a gente viu agora uma outra forma, né? Que é utilizando a matriz adjunta. Então, a gente conclui aqui a parte teórica da nossa aula. Na próxima parte, nós vamos resolver alguns exercícios aplicando esses conceitos que nós estudamos aqui, ok? Te vejo lá, hein?